Vou pedir para o Carlos agora para a gente começar o segundo bloco desse papo, que a gente vai exibir algumas perguntas, alguns comentários, na verdade, de pessoas importantes, e a Anne vai dar a opinião dela, se ela acha que isso é verdade ou não, e a gente também fica à vontade para discordar ou concordar com esses grandes pensadores, e você de casa também, use aí a barrinha de comentário para dizer se é legal ou se não é, se você concorda ou não. Tá no ponto, Carlos? A gente pode ir para a primeira fase? Então, olha, a primeira frase é: na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Acho que a gente comentou sobre isso, mas eu queria saber da tua opinião, Anne. A felicidade, às vezes, não está no ano todo. Às vezes, ela está em 15 minutos do nosso dia, que a gente procura ou é agraciado com algum momento, com o reencontro de alguém. Você acha que essa frase tem sentido? É mais ou menos isso? Para mim, essa frase tem sentido. E eu quero muito saber o que as pessoas aí acham, viu? Então, se vocês tiverem notícia do que o pessoal acha, vão me dizendo. Porque eu quero saber se a galera concorda ou não com essas frases. Eu acho que tem muito sentido, sim, Matheus. Eu acho não, eu tenho certeza que tem muito sentido. Porque está muito linkado naquilo que a gente falou das pequenas coisas. Né? Se a gente for pensar em tempo. Mesmo que o tempo seja tão tempo, né? Que não dá nem para definir tempo também, né? As pequenas coisas, às vezes um momento, Matheus, de 15 minutos que eu vivo, na plenitude da felicidade que eu vivo tão bem, ela meio que me sustenta, tipo, por meses. Então, eu estou no momento ali de infelicidade por alguma questão, mas eu me lembrei daquele momento bom. E aquilo me gerou paz de espírito. Pronto, voltei para o meu estado de felicidade, plenitude, né, que a gente está falando aqui. Então, sim, eu concordo com essa frase. E isso traz até para uma outra questão, que é fazer com que a gente olhe para o momento presente, viva o momento presente, porque isso é construir experiências. Né? Então, a felicidade, esse estado de felicidade e essa plenitude está muito linkada com a formação de experiências boas que eu causo na minha vida. Né? Então, sim, eu concordo com essa frase. É meio que uma chavinha, né? Quando a gente está mal ou um pouco triste, de repente a gente faz alguma coisa que durante 1 hora, 2 horas, a gente se esquece que tem aquele problema, né? E depois você retoma e a vida continua, mas naquele momento você foi plenamente feliz, né? É sempre um desafio dos dias. Carlos, segunda frase para a gente comentar aqui, olha aí, do Érico Veríssimo, ele comenta que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Você concorda, Anne? Menino, essa frase buga a minha cabeça. Porque a palavra inútil, ela é muito forte. Para mim, se eu já estou entendendo, comparando a minha vida como algo inútil, para mim já tem uma questão ali. Entendeu? Faz sentido. Né? Então, se eu nem passo pelo conceito de inutilidade de vida, quer dizer então que eu estou bem? Porque eu nem estou pensando, nem estou cogitando que a minha vida está sendo inútil de alguma forma. Mas se isso está passando pela minha cabeça poucas vezes, ou muitas vezes, tipo, mas será que eu estou sendo inútil? Tá, ali já tem uma questão assim, tipo, tá, mas para que você está perguntando isso? Será que a gente tem que ser útil o tempo todo? Entende? Será que eu não posso ser inútil por uns minutos? É bom ser inútil. É bom, entendeu? Então, em alguns momentos, é bom que eu não produza nada, é bom que eu não faça nada, é bom que eu não me arrume, é bom que eu fique de roupa rasgada em casa, tipo assim, sabe? Então, é bom, às vezes, isso. Então, em partes eu concordo, mas em partes eu fico meio... Ali o término da frase que não ficou tão... Eu não concordaria muito, porque aí já diz que tem um quê ali que precisa ser olhado. Já tem uma comparação que não é tão positiva. Carlos, próxima frase na tela. Vamos lá. Agora, a frase do Schopenhauer. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Faz sentido também. O que você acha? E acho que a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a relação do dinheiro com a sobre a relação do dinheiro com a felicidade. Então, eu concordo muito com essa frase. Porque tem muito mais a ver com a forma com que eu lido com a minha vida, com a minha forma de viver, com o que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho naquele momento. É isso que me faz feliz. Se eu paro de olhar para o bolso e eu foco na minha cabeça e na forma com que eu julgo a minha própria vida, com que eu analiso, com que eu lido com a minha própria vida, então sim, então tá tudo aqui, gente, entendeu?
Né? Então, é tudo cérebro, é raciocínio, é você não se deixar levar por dinheiro, por objeto. É o que a gente estava falando há pouco, não condicionar a sua felicidade ao bolso. Às vezes a felicidade está no bolso também. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Eu acho que a gente pode até colocar que na minoria das vezes está no bolso. Na minoria das vezes. Na Dá maioria até pra das complementar vezes. a frase, né? Entendeu? Na maioria das vezes está nas pequenas coisas que a gente está falando aqui. Sim. E é até mais fácil da gente buscar esses momentos do que Nossa, muito mais fácil, pensar gente. que isso está associado diretamente ao bolso, né? Até porque esses momentos, o estado emocional que a gente vive nesse momento, eles duram muito mais tempo do que um físico. Então, por exemplo, se eu compro um celular de última geração, vai passar ali, sei lá, um mês, eu já não estou nem aí mais. Sabe aquele lance do, ai, não deixa cair? Aí depois tá até chutando o celular que você não Já tá nem paguei, aí. né? Depois que paga. Entendeu? É muito curto. Agora, momentos, lembranças, vivências, entendeu? É um tempo assim grande que você fica contemplando aquilo na tua vida. Eu me lembro de um evento assim que eu li e fiquei bastante impressionado com o jeito que a pessoa respondeu. É claro que é um exagero, mas ajuda a gente a entender. Tem uma crônica de um tenista que ele acaba de vencer o campeonato que ele sempre sonhou em conquistar. E aí foram entrevistar o técnico desse atleta, né, desse tenista, e aí perguntaram para ele o que ele estava sentindo. Ele falou: nossa, eu estou completamente triste com essa vitória, porque eu estou olhando para o meu atleta e eu sei que essa felicidade que ele está tendo agora, ela vai durar 10 minutos. Daqui 1 hora essa euforia vai terminar e amanhã de manhã ele vai estar treinando novamente para buscar outro objetivo. É claro que é um exagero, não é que a gente não precisa ficar feliz com as coisas, mas entender que aquele estado vai passar e depois a gente precisa encarar o dia a dia, que nem sempre vai ser de felicidade, né? Acho que tem a ver muito com o que a gente comentou no início do programa. Antes da próxima frase, só registrar também as pessoas que entraram agora: Suelen, Nicolas, Caleb, o Richard, a Raquel, Rosa Franco, Laine, acho que já estava com a gente, né? E as muitas pessoas aí que se dividem entre o Instagram, o YouTube e o Facebook. Carlos, a próxima frase está no ponto aí? Essa é legal. Ó. Essa é do Gandhi. Também a gente comentou, ó, a gente está combinando com o pensamento aí dessas grandes personalidades. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. É a ideia do caminho, né? É a ideia do caminho. Então, gosto muito dessa frase do Mahatma Gandhi. Eu acho que ela é sensacional porque ela nos faz olhar para o processo. E é sobre isso. É a contemplação do processo. Anne, mas pro processo tem momentos tão ruins, no processo tem momentos tão complicados às vezes, desafiadores. Mas é sobre isso. É sobre você entender o porquê aquele momento difícil está acontecendo na sua vida. É o famoso pega esse limão azedo e faz uma limonada da coisa. Não precisa ser gostoso, assim, nossa, gente, que delícia que é subir esse morro. Não é sobre isso. Mas é sobre assim, eu vou subir esse morro e eu vou ser capaz de subir esse morro e eu vou passar por isso aqui. Vai doer um pouquinho, vai ser desconfortável sim, vai ser ruim. Talvez eu até chore no caminho. Mas eu preciso. Mas eu preciso aprender a passar por isso. Isso é uma construção, então, ele está muito certo nessa fala, porque é sobre o processo, gente. O processo é muito mais gostoso do que a vitória em si. Porque, sabe isso que a gente acabou de comentar sobre as experiências que a gente vai coletando, que faz com que a gente tenha um pouco mais de base para construir a plenitude da felicidade? É sobre os processos. Na verdade, a nossa felicidade, se a gente for parar para reparar, não é das vitórias só em si. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso. Não, quando a gente vai contar a história, tipo, você tem um apartamento? Sim, eu tenho um apartamento, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz tantas vezes, eu trabalhei muito. E aí eu tive que pegar um serviço tal, que eu trabalhei de madrugada. Então, assim, a gente sempre prefere contar como é que a gente chegou lá. Porque é sem graça você só contar, eu venci o futebol. Venceu a Copa. Não, mas o gol do cara e aquele chute. Preparação, entendeu? Né? É o processo que é gostoso, é divertido, a gente aprende, a gente erra, a gente cai sim, machuca, leva tombo, mas também a gente se levanta, a gente prossegue, a gente puxa o outro puxa a gente. Então, assim, é sobre isso. Então, eu concordo muito com a frase do Mahatma Gandhi.
Ótima frase. Carlos, tem mais alguma frase para a gente comentar? Ó, essa aí é polêmica, porque a gente comentou antes do programa que a gente concorda, mas não concorda, mas a Anne, do ponto de vista profissional, vai explicar o porquê. O Freud vai dizer que a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. A ideia da felicidade como uma coisa independente, assim, cada pessoa deve buscar o seu modo. Não é mais ou menos isso, né? Essa frase, ainda mais quando a gente fala do Freud, que é uma figura muito importante da psicologia, e não é a figura que eu estudo, né? Não é aí um dos principais autores, né, da psicanálise. Eu não estudo ele propriamente dito, porque a minha abordagem é a cognitivo-comportamental. Então, até isso deixa até a gente meio assim para falar do assunto, justamente porque eu não sei exatamente pelo estudo dele o que ele quis dizer com isso aqui. Então, pode ser que ele tenha razão no que ele está dizendo, mas teria que ler todos os outros textos dele, que são complexíssimos, né, para entender o que ele quis dizer. Mas por que a gente diz aqui, que a gente estava conversando que a gente não concorda, a gente concorda, mas não concorda? Então, por exemplo, a primeira parte aí da frase, que é cada pessoa deve procurar o jeito de ser feliz, né? Porque nenhum conselho é válido na opinião Isso. dele. Essa é a única parte que eu não concordo. Então, eu concordo que o problema é individual, sim, falamos sobre isso. Cada pessoa vai ter ali, vamos falar da floresta de novo, né? Cada pessoa vai ter o seu caminho ali que vai dar certo na busca da felicidade. Então, isso ele está certo. O problema é individual mesmo. Cada pessoa vai sentir de uma forma, vai ter as suas questões. E o procurar ali tornar-se feliz, também eu concordo ali em partes com ele que é uma busca individual. Mas qual parte que eu, entre aspas, né, vamos dizer assim, que eu discordo? Essa parte não dos conselhos. Não é que eu vou chegar para a pessoa e dizer, faz assim, faz assado, nananã. Apesar de que isso às vezes pode dar certo. Né? Não sabemos, não dá para dizer que não dá certo. Mas, por exemplo, você pode conduzir uma pessoa. Né? Então, por exemplo, na psicoterapia, você não fica aconselhando a pessoa. A psicoterapia não é conselho, vamos sentar aqui e fazer um conselho, e a gente vai falar assim para o paciente, você vai por aqui, não é isso? Então, nós auxiliamos o paciente a encontrar a estrada da floresta que dá certo para ele. Ele mesmo, né? Ele mesmo vai ter que procurar. Então, a gente fala, normalmente eu falo isso para o paciente, olha, esse caminho aí está dentro de você precisa encontrar ele. Ou seja, ele está passando pelo processo, mas não é sozinho, tá vendo? Por isso que a frase não tem por isso que a frase eu concordo fora de contexto, lógico, a gente não sabe. Que eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas se a gente for analisar essa frase isolada, eu diria isso, que em partes eu concordo sim, mas em partes eu não concordo, porque a pessoa, muitas vezes, ainda mais quando a gente fala de terapia e psicólogo profissional, né, treinado para isso, ele não precisa trilhar isso sozinho, porque vai ter alguém ali para amparar, para direcionar, para ajudá-lo a refletir. Então, não precisa ser tão pesado, que essa frase ela dá uma impressão de, nossa, que fardo. Nossa, eu tenho que procurar isso sozinho. Então, não precisa ser sozinho. Então, é só por isso que eu acho que essa frase está em parte certa e em parte a gente não concorda. Né? E antes de continuar com a próxima frase, eu vou pedir para o Carlos deixar no ponto ali o pequeno comercial do estúdio. Na verdade, a gente tem uma novidade para apresentar para vocês. A gente já está encaminhando para o final do programa, mas para as pessoas que estão acompanhando aqui agora a nossa live, na semana que vem a gente tem uma convidada muito especial. Vocês estão acompanhando o site aí antes, ó. Esse é o site do Estúdio X. É você que tem interesse em se casar ou conhece alguém que vai se casar e precisa conhecer o trabalho, olha, no site você tem acesso a todas as fotos, aos vídeos, aos depoimentos também das pessoas que já passaram por aqui, das pessoas que a gente espera terem ficado felizes com o nosso trabalho. A gente tem esse objetivo sempre, né? Então aí, ó, tá aí na tela o site para você conhecer o trabalho do Estúdio X Foto e Vídeo, estudioxfotoevideo.com.br. A convidada da semana que vem, antes da gente começar com a frase, também é bastante especial, aproveitando a boa audiência que a gente tem aqui agora. Na semana que vem, a partir das 7h, a gente vai conversar com a Michele Massa. Não é isso, Carlos? A gente está com o vídeo dela aí no ponto? Então a gente vai... Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Michele Massa, maquiadora. Vou estar com vocês semana que vem, quarta-feira, às 19h, no Estúdio X Live. Vamos falar sobre vários assuntos legais que eu sei que vocês amam. Sobre noivas, como combinar vestido, maquiagem, cabelo. Dar várias dicas para vocês. Vou apresentar meu novo método que eu sei que vocês estão amando, quem já conhece meu trabalho. Vamos falar sobre curso, atendimento social e muitas dicas, então não percam. Espero vocês.
Tá feito o convite. Então, semana que vem, a partir das 7 da noite, a gente bate esse papo com a Michele Massa. A gente já agradeceu várias vezes, mas é bom sempre reforçar. As pessoas vão entrando, vão saindo, vão entrando, vão saindo. Então, muitas pessoas acompanhando o nosso papo aqui hoje sobre felicidade, nessa conversa com a Anne. O Wellington Henrique acabou de entrar, a Elisa está aqui, assessoria, Samuel Freire, Thalita Maldonado, Estela Teixeira, muitas pessoas interessadas no tema lá. João Silva já apareceu aqui, Felipe Silva também. E, para a gente encaminhar para as últimas frases, uma das frases que a gente comentou, o Carlos vai colocar na tela aqui para a gente, se não me engano é a frase do Guimarães Rosa, vamos ver se é essa. É essa mesmo. Que tem a ver com a primeira frase, né? Felicidade se acha em horinhas de descuido. É interessante tratar a felicidade como um acaso, né? Porque às vezes a gente não procura, mas ela aparece. Isso faz sentido, assim, de um modo prático? A gente não está esperando aquilo e de repente, opa, estou feliz por aquilo. Isso tem um significado? Tem sim. Eu só trocaria a frase dele por também. E não é um. Legal. Né? Eu trocaria Ficaria mais abrangente, né? Também em horinhas de descuido. E sim, porque tem tudo a ver com aquele papo que a gente está tendo sobre conseguir olhar para as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia e contemplar. Sim. Então, por exemplo, tem muitas vezes que eu estou indo da minha casa para o meu consultório. Cara, e eu vejo uma vista assim tão linda. E eu amo vista, gente. Para mim, vista é tudo. Eu sou a pessoa que caça vista, entendeu? Eu subo nos mais altos lugares só para ver uma vista bonita. Então, assim, aquilo ali, eu entro assim, num estado de contemplação que dura, às vezes, 10 segundos na trajetória da minha casa até o consultório. É a horinha de descuido ali. É a horinha de descuido. E, às vezes, essa contemplação me deixa em estado de paz o dia todo. Agora, quando, de repente, eu não vejo... não me sinto bem. E aí eu vou ali e procuro uma vista. Às vezes eu olho assim no meu consultório, normalmente quem me seguir no Instagram vai ver que eu tiro foto de janela o tempo todo. Porque o tempo todo eu estou olhando para a natureza. Porque a natureza, gente, são os detalhes que traz, que são essas horinhas de descuido, né, vamos dizer assim, que traz essa contemplação. E, obviamente, traz o estado de espírito bom, bem-estar, felicidade. Né? Então, sim. E a gente tem a vantagem de morar numa cidade que é muito, muito bonita. Totalmente. Né? Então, eu até brinco com o pessoal aqui do estúdio, quando a gente vem trabalhar, a gente passa pela praça aqui, né, próxima do Palace, e às vezes, ou quase sempre, a gente não presta atenção na beleza que tem aquela praça ali. Né? Você fala, exato. Antes de ir trabalhar, eu passo por aqui. Você imagina, isso é um privilégio, né? É a horinha de descuido, que às vezes a gente se descuida e não visualiza, né? Carlos, próxima frase, por favor. Olha aí. Quando procuro o que há de fundamental em mim, é o gosto da felicidade que eu encontro. É isso? O resumo é esse? A felicidade é sempre o que há de fundamental na gente? E olha que interessante que essa frase vem de encontro ao que a gente estava falando no início da live, sobre a base, né? Colocando a felicidade aqui nesse conceito como base. Então, sim, se eu vou procurar assim, no mais profundo do meu ser, qual é a minha base, assim, sei lá, emocional, de humor, eu encontrar essa felicidade. Né? Então, se ela for essa base, que a gente está falando aqui de fundamentos, então eu estou entendendo que é uma coisa importante para a estrutura de uma casa. Então, se eu encontro esse fundamento e eu percebo que é a construção sólida do que nós estamos chamando aqui de bem-estar biopsicossocial, não importa a área, então, sim, quando eu escafuncho, né, vamos dizer assim na palavra do mineiro, eu vou escafunchar a coisa, eu vou encontrar a felicidade como meu fundamento. É meio que a ideia da essência também, né? Aquilo que está dentro da gente, a gente não percebe, mas é preciso cultivar sempre. A próxima frase, vai dizer o seguinte: só temos alegrias se a repartirmos. A felicidade nasceu gêmea. É possível ser feliz sem fazer o outro feliz? Ou essa junção nem sempre está associada a uma a outra? Ser feliz está sempre ligado à ideia de fazer o outro feliz, ou eu posso ser feliz sozinho? Com certeza, a gente pode ser feliz sozinho. Né? Que é, na verdade, o que nós devemos buscar primeiro. Né? Eu ser feliz comigo, o lance da solitude, né? Gostar da minha própria presença. Então, eu preciso ser feliz comigo. Eu tenho momentos de alegria comigo, mesmo que eu não tenha ninguém. Tipo isso.
quando eu vejo uma vista que eu estava falando, cara, eu me sinto muito feliz. Eu olho e falo assim, Deus! E você tá sozinha, né? Caramba, o que é isso aqui que o senhor criou? Entendeu? Como assim o senhor criou isso aqui? Que lindo! E às vezes eu fico até sem ar, assim, ó. Que bonito. Né? Pôr do sol, é, né? aquele tal do... O sol fez A, eu já tô lá, né? Tic-tic. É. Né? Então, assim, dá para ser feliz sozinho, sim. Mas também dá para repartir. Então, não concordaria com essa fala. Uhum. Talvez trocaria uma palavra. Não é só. Então, a felicidade às vezes não nasceu gêmea, ela só tem uma irmã, mas só não tem uma necessariamente irmã ali que parecida dá. com ela. Então, se eu sou plenamente feliz, é claro que eu devo compartilhar isso com outras pessoas e transbordar de alegria. Então, tipo assim, a minha felicidade é capaz de mudar um ambiente inteiro, gente. A minha felicidade pode transbordar num ambiente inteiro e mudar o ambiente inteiro só com a minha chegada, né? Mas antes disso, eu tenho que ser feliz. Então, primeiro eu sou feliz, e eu sou feliz sozinha, mas eu também consigo transbordar dessa felicidade, ou seja, compartilhar ela. Muito bom, adorei essa finalização, porque às vezes a gente associa a felicidade sempre a uma coisa que é infinita, né? Mas a gente precisa estar bem para que as pessoas ao nosso redor também fiquem bem, né? A gente vai para a penúltima frase agora, eu acho que é uma das mais curiosas, né? Olha lá, ele vai dizer, uma vida inteira de felicidade... nenhum homem vivo conseguiria suportá-la. Seria o inferno. Eu acho que é mais ou menos por aí. Já dando a minha opinião, não sei o que a Anne pensa disso. Ser feliz o tempo todo, eu acho que... não sei, não me parece ser uma boa coisa. Qual que é a tua opinião? Eu acho que eu vou concordar, viu? E aí é uma opinião pessoal mesmo, né? Tipo, de análise, de vivências e tudo mais. Mas eu acho que seria tedioso, Matheus. Sim. Não sei. Eu tenho essa impressão de que se o ser humano conseguisse ser, 100% feliz o tempo todo, isso uma hora ia ser sem graça, entendeu? Porque não ia ter o contraponto, né? Assim, como é que a gente Exato. avalia? Como é que é medir, né? Se eu só sou feliz, como é que eu sei que aquilo é felicidade se eu nunca fui triste, né? Então percebe, gente, quando eu falo assim que nós precisamos entender as emoções negativas, as emoções ruins de serem sentidas, como algo que precisa fazer parte da nossa vida. Ela tem uma função, ela não está ali à toa. Né? Então, vai saber. Então, essa função das emoções negativas, elas por si só já vêm para contrapor. Né? Então, se uma hora eu estou triste e aí eu sofri com aquilo, claro, é desconfortável, é ruim, mas eu vou lidar com aquilo, vou acolher. Lembra que eu falei para vocês? Olha para ele e diz, eu sei que você está aí, né? E acolhe, abraça. E aí depois você acorda bem, você vai ficar assim, estou bem hoje, que legal. Mas vai ficar o dia inteiro assim no estado de contemplação porque você ficou bem. Mas teve que ter o contraponto. Sim, para poder sentir ali a existência um do outro, né? Então eu concordo com ele. Eu acho que seria um inferno, sim. Um inferno tedioso, seria um tédio. E só fazer um comentário de bastidores aqui, né? Quando a gente pensou em trazer essas frases para discussão, o Carlos até brincou comigo. Ele falou, nossa, a gente trouxe só pessoas que já morreram, né? Pessoas antigas ali. Mas as frases, elas acabam por criar uma ideia de associação fácil, né? Então a gente pega a frase e dá para dizer se a gente concorda ou não. E vai muito ao encontro do que a gente comentou no começo, que o conceito de felicidade, ele não existe, ele não é único, né? As pessoas encaram a felicidade de modos distintos. E para a última frase, eu achei bastante interessante o que ela quer dizer, já está aí na tela. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Então, trazendo até a referência de uma imagem que eu gosto muito, que é a do palhaço triste, né? Que às vezes a gente, nossa, mas essa pessoa traz tanta alegria para as pessoas, será que ela fica triste? Ela fica triste, né? Porque ela é um ser humano como outra qualquer, mas ela consegue dar felicidade sem possuir. Você acha que essa frase faz sentido? É mais ou menos isso? Faz muito sentido. Então, por exemplo, eu posso agora estar aqui na maior tristeza, mas de repente o jeito que eu estou falando pode estar compartilhando alegria. Pode estar deixando um ambiente gostoso, né? Então, assim, com certeza essa é uma frase verdadeira. E, na maioria das vezes, a gente pode até dizer que as pessoas vivem assim, né, Matheus? Porque as pessoas escondem muito, né, o que está sentindo. Na maioria das vezes, colocam máscaras, né? Não demonstra aquilo, mas por dificuldade mesmo, de chegar e falar, olha, não estou bem. Então, ela bota um sorriso ali na cara, arruma a postura... E ela vai, né? Então, assim, ela vai na reunião da família, ela faz o seu trabalho, ela, enfim, faz qualquer coisa, transbordando felicidade, gerando felicidade, mesmo que ela não possua a felicidade naquele momento.
Então eu concordo sim, Matheus, que é possível e muito possível.